Muito bem, temos aqui uma questão, então, com um enunciado, né, que deve ser lido com atenção, e um gráfico. Então, vamos lá. A química é uma ciência que estuda fundamentalmente a composição, as propriedades e as transformações das substâncias. Para identificá-las, os químicos utilizam um conjunto de propriedades específicas com o objetivo de diferenciá-las experimentalmente de uma mistura. O gráfico representa a curva de aquecimento de uma determinada amostra de material sólido em função do tempo. Então, nós temos esse gráfico aqui, né? No eixo Y, a temperatura, no eixo X, o tempo. Né? É um gráfico que mostra, então, o aquecimento de uma amostra. Antes de iniciarmos aqui a leitura das opções, vale a pena lembrar o seguinte, né? Quando nós temos uma amostra formada por uma substância pura, então o gráfico vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando nós temos uma amostra, né, então aqui substância pura, formada por uma mistura azeotrópica, né, nós teremos então uma faixa de fusão e um ponto de ebulição. Então aqui mistura azeotrópica, certo? Quando, né, trata-se de uma mistura comum, teremos uma faixa de fusão, vou fazer aqui no cantinho, né, uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Isso é uma mistura comum, certo? Agora, o gráfico apresentado não se encaixa em nenhum desses três que eu apresentei aqui, justamente porque esse gráfico é o gráfico de uma mistura eutética, né? Uma mistura eutética, ela tem ponto de fusão e faixa de ebulição, certo? Então, já com essa leitura, será mais fácil encontrar a resposta ao ler as opções. Uma análise dessas informações da curva de aquecimento dessa amostra de material permite afirmar que a amostra do material analisado é uma mistura. Sim, é uma mistura. Então, já temos como resposta a letra A. Continuando a análise das outras opções. A partir do ponto A, representado no gráfico, forma-se uma substância pura na fase líquida. Não, nós não temos ainda assim uma mistura. É bem verdade que inicia-se uma separação, né? Mas na fase líquida sempre uma mistura. Letra C. O material analisado, ao atingir 193 graus Celsius, transforma-se completamente em líquido. Não. Aqui nós temos, né, o ponto de fusão, certo? E nesse ponto de fusão coexiste o estado sólido mais líquido. Então não temos completamente um líquido, né? Temos ainda coexistindo sólido e líquido. Na letra D, a curva representa o comportamento de uma substância pura sólida durante o aquecimento. Não, porque não temos aqui o ponto de ebulição, e sim uma faixa de ebulição. As propriedades específicas utilizadas para a identificação das substâncias químicas dependem da quantidade da amostra utilizada. Não, a quantidade não vai mudar, né, o valor da temperatura de fusão, ebulição ou mesmo a faixa. O que vai mudar é o tempo gasto para sair de uma fase, né, e ir para outra, ou seja, para a mudança do estado físico. Somente o tempo, mas a temperatura continua a mesma, né? Vale lembrar aí, por exemplo, uma gota de água pura, bem como 1 litro ao nível do mar, ferve a 100 graus. Né? Não depende da quantidade. Então, voltando, a nossa resposta é a letra A.